Mirassol, do Centro Espírita Vicente de Paulo, dos companheiros daquela casa, trago um abraço fraterno para todos. Ela já fez 100 anos, né? 104 anos. 104 anos já. Que nós possamos, então, de fato, unir os nossos pensamentos, entrelaçar os nossos sentimentos para buscarmos aquele que continua sendo o melhor amigo das nossas vidas, que é Jesus, na certeza de que Ele está nos dando as melhores condições para as reflexões que iremos fazer. Serão reflexões muito simples, como não poderiam deixar de ser. E na noite de hoje, dizem respeito a alguns pontos que precisam ser observados por nós se quisermos realmente fazer a transformação moral para melhor, que é o grande objetivo da nossa estadia aqui na encarnação, conforme está na questão 132 de O Livro dos Espíritos e em algumas outras. Então, nós vamos iniciar lembrando que quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos da codificação, isto está na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os espíritos responderam dizendo que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Nós começávamos a compreender que só há um Deus Criador, só há um Deus eterno, imaterial, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. E Deus governa tudo o que existe no universo infinito, e não apenas a nossa casa planetária. Deus governa tudo que existe com a ajuda dos espíritos, que são os espíritos que já atingiram o mais elevado grau na escala evolutiva celeste, que são os Cristos. E sobre esses espíritos, André Luiz, ele vem nos dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que eles são as inteligências divinas, que estão agregadas ao Supremo Senhor da vida, num processo de comunhão indescritível. E Deus escolheu, nomeou um desses espíritos para que pudesse acompanhar a nossa trajetória enquanto estivermos ligados aqui no planeta Terra. Então, Jesus é o Cristo que se responsabilizou por todos nós. É o governador da Terra, como todos nós já sabemos. Então, ele está com a responsabilidade de acompanhar a nossa trajetória na direção de Deus. E lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 20, o instrutor Alexandre, ele vem dizer que imenso futuro de realizações sublimes como o Pai aguarda cada um de nós. Mas ele diz: edifiquemo-nos, aceitando as experiências construtivas que nos convocam a um esforço sempre maior. Então, o que isso quer dizer? Para que nós possamos um dia alcançar os patamares mais altos da vida espiritual, faz-se necessário um trabalho profundo em nós mesmos.
Porque conforme diz Carbach-Schutel, isso está no livro Fundamentos da Reforma Íntima, não importa quem, não importa como, não importa quando e não importa onde, mas todos nós faremos a reforma íntima, como único meio capaz de nos alçar aos mais elevados graus da vida espiritual, quando então teremos aprendido a amar de forma incondicional a humanidade inteira. Para que isso aconteça, será necessário que nós iniciemos esse trabalho de mudança interior para melhor. E é por isso que nós vamos refletir sobre alguns pontos que possam nos auxiliar neste trabalho. E o primeiro deles é a vontade. Porque a vontade é o nosso querer. Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós queremos. Porque nós usamos a nossa vontade para estarmos aqui. Então, a vontade é uma das forças do Espírito. E todos nós que temos estudado a doutrina espírita, nós já sabemos que nós, obviamente, não somos o corpo de carne. Nós somos o Espírito, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E nós já vivemos muitas vezes, já tivemos diversas reencarnações. E em cada uma delas nós temos feito escolhas, usando o nosso livre-arbítrio. E foram essas escolhas feitas nessas diversas reencarnações que geraram a nossa atual programação reencarnatória. Assim, cada um de nós é e tem hoje o que tem feito de si mesmo nas diversas reencarnações. E por isso nós não podemos culpar ninguém por aquilo que não deu certo na nossa vida. Porque foram escolhas feitas por nós mesmos. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos mudar isso. Nós podemos melhorar isso. Usando a nossa vontade consciente, procurando escolher melhor, liberando-nos dos maus hábitos e dos vícios e buscando incorporar as virtudes. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos da codificação. Olha só que pergunta interessante. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências com os seus próprios esforços? Será que nós podemos? Podemos, gente? Vencer as nossas más tendências sempre com os nossos próprios esforços? Bom, o pessoal aqui está afiado no Livro dos Espíritos. E eles disseram sim. E muitas vezes com fracos esforços. O que lhes falta, disseram eles, é a vontade. E aí eles completam dizendo: ah, quão poucos de vós usais a vontade. Desta forma está no nosso querer. E foi isso o que Jesus disse para aquele homem orgulhoso, o arrogante senador do Império Romano, Públio Lentulus. Está lá no livro Há 2000 anos, no capítulo 5º da primeira parte do livro. Jesus se encontra com aquele homem arrogante e ele então lhe diz: senador, depois de longos anos de desvios do bom caminho, surge hoje para ti um ponto de referência para a reformulação, para a regeneração de toda a tua vida.
está, porém, no teu querer. Ou aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. E hoje, todos nós que estamos aqui, estamos ouvindo isso novamente de Jesus. Né? Nós já temos muitos pontos de referência para a reformulação, para a regeneração, para a reestruturação de toda a nossa vida. Mas está no nosso querer. Aproveitar agora essa estadia aqui ou deixar para depois. O problema é que o depois nós não sabemos quando será. Nós não sabemos onde nós estaremos reencarnados na próxima etapa, nem em que condições nós estaremos, mas está no nosso querer. Então, a vontade. O segundo ponto para a nossa reflexão diz respeito à necessidade que todos nós temos de nos mantermos conectados, sintonizados com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior. Porque Deus é o Criador de tudo o que existe. E é Deus quem mantém toda a criação. Dessa forma, quando nós nos desconectamos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, então o que acontece? O nosso processo evolutivo ele fica prejudicado, porque nós entramos num estado de apatia, de desnutrição, entre aspas, espiritual. E Jesus, porque Jesus é o tipo mais perfeito, é aquele que Deus nos ofereceu para nos guiar e para nos modelar. Então Jesus é o pão que desceu do céu, é o maná. Jesus é o bom pastor, mas ele também é o aprisco. E quando nós, que já estamos estudando a doutrina espírita, resolvemos fazer esse trabalho de autoconhecimento, quando nós resolvemos adentrar dentro de nós mesmos, quando nós resolvemos explorar os labirintos desconhecidos de nós mesmos, Jesus então se torna um grande farol que nos permite realizar esse trabalho sem nos perdermos. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos manter essa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, com os nossos anjos guardiões? Então nós sabemos que a sintonia se dá através do pensamento. E nós temos a prece como meio mais seguro para estarmos em ligação com a espiritualidade maior. Mas não é qualquer prece. Não é a prece protocolar, aquela que a gente faz porque a gente sabe que precisa fazer. Não é assim? A gente levanta, nossa, preciso fazer a prece. Aí faz correndo a prece porque não dá para ficar sem fazer a prece. E aí a gente já está atrasado, a gente já sai correndo, já vai fazer uma coisa. Ou então quando a gente vai deitar, a gente deita e esqueceu de fazer a prece. Aí começa a fazer a prece, e aí o que acontece? A gente não vê o fim da prece, né? Começa a fazer a prece, aí começa a aparecer umas imagens estranhas. Então não é essa prece. É uma prece simples. É uma prece que não precisa ser com muitas palavras, mas precisa ser a prece que nasce nas profundezas dos nossos sentimentos. E para falar sobre essa prece, eu trouxe uma mensagem que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, que vocês conhecem, não é? É uma mensagem da Alta de Souza, intitulada Mensagem Fraterna, porque nesta mensagem ela diz tudo. Ela vai começar dizendo: meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado
ao silêncio da força que interpelas. Então aqui a Alta de Souza, ela já coloca que toda a prece que nasce portas adentro do coração, ela é ouvida no plano espiritual. Mas às vezes parece que ninguém está escutando, não é assim? Às vezes quando a gente está lá passando um perrengue bravo e a gente faz a prece, parece que ninguém ouviu. Mas ela continua: volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então a Alta de Souza está aqui dizendo que a nossa prece precisa ser essa, a que a gente faz lá dentro, naquele lugar que a gente costuma deixar abandonado, que é o nosso mundo íntimo. Então a gente precisa tirar, nem que seja 5, 10 minutos, mas para fazer aquela prece em que a gente primeiro dá aquela relaxada, aí a gente se concentra e busca realmente Deus, Jesus, a figura de Jesus, o nosso amigo espiritual, o nosso protetor da encarnação, e a gente então vai falar com eles. Então é essa prece em que a gente coloca o nosso sentimento mais sincero, então a gente vai perceber que a gente vai receber uma energia diferente no campo dos nossos sentimentos. Mas ela continua dizendo: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então a resposta de Deus, ela vai chegar e nós vamos entendê-la quando ela chegar. Só que aqui tem alguns problemas que a gente precisa considerar. O primeiro deles é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando a gente faz a prece, a gente quer a resposta quando? Para ontem. Mas Deus tem a eternidade. Ele vai responder quando Ele achar que nós estamos preparados para entender essa resposta. E nem sempre a resposta de Deus virá da forma como nós gostaríamos que ela viesse. Às vezes, ela vai vir de uma forma inesperada. E sobre isso, eu gostaria de contar um fato que vai exemplificar essa resposta de Deus. Há um tempo atrás, uma grande amiga minha, que mora numa cidade próxima a São Paulo, ela me contou que passou por um problemão junto à família. Essa minha amiga é espírita, trabalhadora ativa de uma casa na cidade onde ela está. A família toda espírita também, mas um de seus familiares, um irmão, que mora ainda com os pais, esse irmão, ele teve um problema muito sério de saúde, mas ele não aceitava ajuda, ele não aceitava o tratamento. E então os familiares fizeram tudo o que podiam para convencê-lo, para levá-lo, para medicá-lo, mas não conseguiram nada. E a situação foi se agravando. A situação foi ficando cada vez mais difícil. Mas essa minha amiga, ela não desanimou. Ela continuou firme na casa espírita, com as suas tarefas, com os seus trabalhos, sempre colocando o nome desse irmão lá, sempre pedindo ajuda para nós aqui do interior, realizando o culto do Evangelho no lar junto aos pais, na casa do irmão. Mas a situação foi cada vez desgringolando mais, até que chegou num ponto que ela achou que não fosse ter mais volta, que fosse perder o irmão. Mas eis que, quando a situação estava crítica, um dia surgiu uma visita inesperada. Um parente que reside numa outra cidade veio visitá-los sem avisar.
E chegando na casa, soube daquele problema, daquele problemão, imediatamente interferiu junto ao primo, conseguiu convencê-lo da necessidade do tratamento, coisa que a família não havia conseguido, ninguém havia conseguido, acompanhou aquele indivíduo no tratamento, retornou na cidade por 3 semanas seguidas para verificar se estava tudo correndo certo e a situação se resolveu. E ela então me disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, Deus é bom o tempo todo e nós não podemos duvidar disso nem por um momento sequer, porque senão nós perdemos a sintonia e tudo fica pior. Tudo fica pior. Então vocês vejam que a resposta de Deus àquela família foi o surgimento daquele familiar que veio visitá-los. Por que será que ele apareceu ali inesperadamente, sem aviso prévio, e depois ainda retornou 3 semanas seguidas, acompanhando o tratamento? Então, Deus responde sempre, mas nós precisamos estar em conexão com Ele para que nós possamos entender essa resposta. Bom, aí tem um terceiro ponto que se faz muito importante para o nosso processo de mudança, de transformação moral, de melhoria íntima, que é a questão dos estudos, do conhecimento. Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender. E por quê? Porque nós precisamos aprender a escolher. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 780 e 780b, os Espíritos explicaram nas respostas para Kardec que o progresso, inicialmente, ele se faz do ponto de vista intelectual. Primeiro nós progredimos intelectualmente, ou seja, a gente aprende, nem que seja um pouquinho, mas a gente aprende. E progredindo um pouco intelectualmente, depois, como consequência, nós progredimos moralmente. Porém, nem sempre o progresso moral se dá imediatamente ao progresso intelectual, mas é sempre depois. E Kardec, então, porque Kardec, o homem da razão, perguntador, ele quis saber por que tem que ser assim. Por que primeiro o progresso intelectual e depois o progresso moral? E os Espíritos responderam a Kardec dizendo que é necessário o conhecimento para que nós possamos entender o que é o bem e o que é o mal. E compreendendo o que é o bem e o que é o mal, aí então nós tenhamos condições de fazer a escolha certa. Então, por isso, faz-se necessário que nós estudemos. Nós temos que estudar para conhecer. Conhecendo, nós vamos compreender melhor a vida. Compreendendo, nós vamos ter condições de escolher melhor o que é melhor para nós. E conforme nós vamos melhorando moralmente, o que vai acontecer? Nós vamos tendo condições de desenvolver os nossos sentimentos de forma mais segura. E nós vamos caminhando na direção do amor. Nós vamos caminhando na direção do outro. Porque o outro, ele tem as mesmas necessidades que nós temos. O outro também quer ser amado, né? E Emmanuel, ele vem dizer que o amor, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Isso está no livro Pensamento e Vida. Então, nós precisamos conhecer para aprender a sentir com segurança. E sentindo, nós vamos aprender a amar. E amar, nós vamos na direção do próximo. Vamos imaginar que cada um de nós aqui se encontre perdido num deserto, sem bússola, sem norte, sem água, morrendo de sede. E então nós olhamos
e encontramos uma placa que sinaliza a saída, a estrada que nós precisamos percorrer para sair daquela situação difícil. Mas nós estamos morrendo de sede e nós percebemos que não temos condições de fazer aquela jornada. Mas então nós olhamos para o lado e enxergamos uma fonte de águas cristalinas. Vamos até a fonte, tomamos aquela água, enchemos os nossos cantis e aí então estaremos preparados para trilhar o caminho que irá nos tirar do deserto. Assim, o conhecimento é a placa que indica o caminho, mas os sentimentos são representados pela água que descedenta a nossa sede e que nos dá forças durante a jornada, porque todos nós estamos caminhando na direção de Deus, mas a ascensão espiritual não é fácil, por vezes ela é difícil, e para que nós tenhamos forças para realizar, para trilhar essa jornada, é necessário que nós estejamos imbuídos de bons sentimentos. Isso é tão importante que contam os amigos de Francisco Cândido Xavier que, certa feita, ele recebia um grupo de mães que haviam perdido os seus filhos. E o Chico já havia atendido muitas mulheres, já havia consolado um tanto delas, quando então se aproximou deles uma mulher que chorava muito, porque essa mulher havia perdido o seu único filho e ela estava inconsolável. O Chico então, aproximando-se dela, abraçou-a e pôs-se também a chorar. Os dois permaneceram ali abraçados por 15 minutos chorando. E as pessoas que estavam vendo a cena começaram a se incomodar, porque começaram a pensar: puxa, mas o Chico não vai falar nada? Não vai discorrer sobre algum tema para essa mulher? Não vai trazer a mensagem de algum benfeitor espiritual? Mas o Chico não disse nada. E depois de 15 minutos, a mulher se desprendeu dos braços do Chico, olhou para ele e lhe disse: Chico, em toda a minha vida, eu nunca havia me sentido tão consolado. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. Quando nós a estudamos, quando nós a conhecemos bem, ela vai fazer um trabalho tão profundo dentro de nós mesmos, que ela vai nos tornar melhores. A doutrina espírita, ela não vai nos livrar das provas necessárias ao nosso progresso, ao nosso adiantamento, mas ela vai nos livrar do desespero. Então, conectados com Deus, nós vamos chegar aí no quarto ponto, que é o autoconhecimento, porque nós não poderíamos deixar de falar alguma coisa sobre isso. E o autoconhecimento, como nos diz Santo Agostinho, lá na questão 919, é a chave para o nosso progresso. Porque nós não vamos conseguir mudar aquilo que não sabemos que não está legal. Para a gente mudar, a gente tem que entender que aquilo não está bom para nós, né? Então é como se, vejam bem, isso que eu vou falar agora não está lá na questão 919, mas é como se Santo Agostinho ali convidasse cada um de nós para que pudéssemos dar uma volta lá na Grécia Antiga e então, passando debaixo de um portal, o portal do templo do deus Apolo, em Delfos, olhando para cima, nós pudéssemos ler a inscrição que dizia: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, o autoconhecimento é, portanto, muito importante para nós. E por isso Santo Agostinho, ali na resposta à questão 919,
ele vai nos convidar para que todos os dias a gente tire um tempinho, que é aquele momento em que a gente vai entrar na mais alta de todas as capelas dentro de nós mesmos, a gente faz aquela prece que não precisa ser cumprida, e então a gente depois tira 5 minutos para perguntar para nós mesmos: olha, o que eu fiz hoje? Como eu me relacionei hoje aqui na minha casa, com os meus familiares? O que eu andei falando? O que eu senti quando eu falei? Quais eram as minhas verdadeiras intenções nas coisas que eu fiz hoje? Mas as respostas precisam ser claras e sinceras. A gente pega até um papel e anota. Eu tenho falado muito da vida dos outros? Eu tenho me incomodado muito com os outros? Quais são os pensamentos? Que tipo de vibração eu estou lançando na direção das outras pessoas? Será que eu tenho me melindrado com facilidade, me magoado com facilidade? Eu tenho me irritado muito? Eu tenho xingado? Quais são os meus vícios, os meus maus hábitos? O que eu já percebi que não está bom em mim? E a gente anota, para depois a gente trabalhar. E então eu gostaria de contar para vocês que lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, durante a pandemia, nós precisamos parar por um tempo as palestras. E, por sugestão de alguns, foi criado um grupo até grandinho de pessoas, e nós começamos a fazer um estudo online. Estudamos o livro Calma, do Emmanuel. E durante um período, depois de alguns capítulos, surgiu o tema autoconhecimento e reforma íntima. E então, alguém sugeriu e nós fizemos um trabalho, o seguinte trabalho. Durante uma semana, todos os elementos do grupo fizeram este trabalho de autoconhecimento, de autoanálise. E fomos anotando o que fomos descobrindo. E depois de uma semana, cada um dos elementos enviou para uma das pessoas do grupo 2 das imperfeições morais ou dos vícios, daquilo que nos incomodava, para que essa pessoa pudesse fazer um gráfico. E esse gráfico ficou uma beleza. Esse gráfico em forma de bola, o Júnior é mais da área, não sei como é que chama, né? Era aquele em forma de círculo, aí tem as fatias, pizza. Uma pizza. Essa pizza ficou muito interessante, porque nós imaginávamos que seriam várias fatias, cada uma de uma cor, mas não. Nós descobrimos que a maioria ali, praticamente todos, tinham um problema em comum. É um problema lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, né? Que é a impaciência. A impaciência foi o número 1. Praticamente toda a pizza era da impaciência. Depois tinha umas coisas bem fininhas. Mas o que ganhou mesmo foi a impaciência. E nós então demos uma estudada rápida no próprio livro sobre a impaciência, porque o livro Calma, vocês imaginem o que nós estudamos sobre paciência, né? Foi uma coisa assim, causa e efeito, né? Nós descobrimos que a impaciência é uma característica de toda pessoa irritada. É difícil a gente falar isso, mas eu sou meio irritado, né? Então, e a irritação é um estado de espírito. Olha só, irritação é um estado de espírito. Só que é um estado de espírito extremamente negativo. E que pode nos conduzir para a agressividade. Então, o irritado, geralmente, ele tende a elevar o tom de voz. Ele agride verbalmente. Mas essa agressão, ela pode também extrapolar e se tornar uma agressão física, comprometendo a programação reencarnatória daquele indivíduo. Então, ela precisa ser controlada. E então, num trabalho seguinte, nós nos propomos a realizar esse trabalho de mudança para melhor. E como seria feito esse trabalho? É a proposta que eu deixo para vocês também.
Então, nós vamos detectar o nosso problema principal, porque, claro, nós vamos ter vários, mas a gente trabalha um. Se nós conseguirmos trabalhar um na encarnação inteira, já está ótimo, tá bom, gente? Porque o resto é consequência, a gente vai melhorando nos demais. Então, nós decidimos que seria realmente a impaciência. Então, a partir do dia seguinte, nós deveríamos nos conscientizar de que precisávamos trabalhar a impaciência. Então, na nossa casa, antes de sairmos, nós já vamos fazer uma panorâmica do dia para verificar os momentos em que nós costumamos perder a paciência, para estarmos preparados para enfrentar a situação. E então a proposta é se conter inicialmente, ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhando a virtude que precisa ser conquistada, que no caso é a própria paciência. E aí nós nos lembramos que lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, os bons espíritas, né? Existe aquela frase que vai resumir tudo, porque lá está escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí é que vem o pulo do gato, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É fácil? Não é fácil. E pelos esforços que faz para o que, gente? Vencer as más inclinações. Não é vencer, é domar. Olha lá, o Júlio acertou, porque o Júlio já fez uma palestra sobre esse tema, né, Júlio? Eu lembrei lá no 17. É para domar. Sabe por quê? Bem que nós queremos vencer, né? Mas vencer é lá na frente. Nós vamos vencer, mas não é por agora. Num primeiro momento, a gente tem que dominar. Você vai falar, você morde a língua. Você vai falar, você toma um pouco de água e segura na boca. Antes daquele almoço de Natal, com a família inteira, que vem parente de tudo quanto é lado, você se prepara para o encontro. Essa fala é do Haroldo Dutra, né? Eu ouvi ele falando isso, porque olha, perfeito. Você já sabe que você vai encontrar as pessoas difíceis lá. Você tem que se preparar. E em encontrando, você tem que domar a má inclinação, que é o azedume, que é a cara feia, que é a má resposta, que é não cumprimentar, que é sair de repente, deixar todo mundo ir embora, não é? Então, é assim que nós vamos conseguindo vencer as nossas más inclinações, buscando domar, conter, estar no controle de nós mesmos. Isso é o primeiro passo, para que depois, lá na frente, nós consigamos, de fato, dizer que vencemos. É o trabalho de uma encarnação inteira. E para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem. Essa mensagem, ela foi tirada, eu tirei essa mensagem do estudo de Êxodo número 60. É o estudo do Haroldo Dutra, Júlio Conrad e Eleonora. Essa mensagem foi lida pelo Júlio Conrad. Ela foi recebida no centro em que o Júlio frequenta, lá em Minas. E ele anotou, foi uma mensagem psicofônica, ele transcreveu, leu no estudo, eu também copiei, porque eu gostei, e trouxe para nós. Então, ela diz o seguinte: o teu próximo é filho do Altíssimo e pelo Pai será amparado com os recursos precisos. Portanto, gasta as tuas energias corrigindo a ti mesmo, com esforço constante e atenção redobrada. Sendo assim, não interpretes as atitudes dos outros como afrontas ou qualquer prejuízo a ti. Perdoa e ora, pois não é contigo. A tua obra pessoal de evolução, a tua busca por incorporares aos teus hábitos as virtudes cristãs, a tua adaptação gradual ao imperativo de amor ao próximo,
A tua conscientização do papel que te cabe na vida, conforme os ensinamentos do Evangelho, isso sim é contigo. Que Jesus nos abençoe a todos e que Ele nos dê muitas oportunidades de melhorarmos. Muito obrigada pela atenção.